Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao podcast Educação Financeira do Zero, espaço onde você aprende de forma prática e sem enrolação a assumir o controle sobre as suas finanças e dominar os segredos do mercado financeiro. Meu nome é Thiago Coimbra, sou economista e consultor financeiro e quero te ajudar nessa trajetória. E hoje vamos direto ao assunto, sem enrolação mesmo. Vamos falar sobre o trabalho do consultor financeiro, um trabalho que eu realizo já há alguns anos, mas existem muitas pessoas com dúvidas sobre qual é a atuação do consultor financeiro, o que ele faz na prática, para quais casos é aconselhado ter um consultor financeiro. Ainda tem pessoas que acreditam que o consultor financeiro é aquela pessoa que você paga para te dizer que você tem que gastar menos, que você precisa guardar. Mas se o problema fosse assim resolvido, você não precisava nem de um consultor. Você tem várias pessoas aí que eu acredito que já te falam todo dia que você precisa gastar menos. Mas o principal problema não é... Todo mundo já sabe que tem que gastar menos, que tem que guardar mais. Só que onde entra o problema? Por onde eu começo? O que eu preciso priorizar? As decisões que eu estou tomando estão certas, estão erradas? E aí é onde entra o profissional, tá bom? Então vamos direto para o conteúdo. Fica comigo até o final para você entender como utilizar as informações que você escuta aqui no podcast da melhor forma possível. Então, para a gente começar já com o assunto, eu quero desconstruir alguns mitos, tá? Algumas coisas que eu já escutei, as pessoas virem para um primeiro atendimento acreditando que o trabalho que seria realizado seria esse, tá? Então, primeiro de todos eles, olha, às vezes tem pessoas que acreditam que o consultor financeiro só fala de cortar gastos. Um bom consultor financeiro, e existem muitos bons consultores aí no mercado, ele não começa por cortar gastos. É o que eu falo para os clientes na primeira reunião. Eu falo, não tenho como te dizer que você precisa gastar menos em alguma área se eu não entender o todo da tua vida financeira, quais são os pontos que mais te trazem satisfação, quais os pontos quais os objetivos que você deseja alcançar. Então não tem como sair cortando gastos. O primeiro trabalho do consultor é entender a tua realidade, o teu cenário, os teus objetivos, para daí sim fazer os ajustes que são necessários, que na prática não vai ser cortar gastos, vai ser tirar valores de uma categoria, colocar em outra, tirar valores do bolso do presente para colocar no bolso do futuro. Esse é o trabalho do consultor, tá bom? Mas começa por entender a realidade do cliente e não por sair cortando o gasto. Outro mito é que o consultor financeiro é uma pessoa que vai sair te dizendo o que você tem que fazer. Não funciona. Eu tenho aí quase 10 anos de experiência nessa área e quando a gente tenta dizer para o cliente, olha, faz isso porque isso vai dar certo, tem menos sucesso do que quando eu mostro para o cliente e o próprio cliente chega à conclusão de que aquilo que ele está fazendo está errado e que existe um caminho melhor, um caminho que vai trazer melhores soluções para ele. Então, ajudar o cliente a chegar a conclusões melhores, a decisões melhores, esse é o trabalho de um bom consultor. Então, tem alguns clientes que acham que eu vou assumir as finanças pessoais dele. De jeito nenhum, não tem como, eu não vou ter tempo hábil, não vou ter ferramenta que eu consiga gerenciar finanças acho que nem de 10, 20 pessoas ao mesmo tempo. Então, o trabalho de um bom consultor é treinar as pessoas que ele acompanha para que elas consigam tomar boas decisões por todo o trabalho e depois do trabalho que ele realizar ao lado daquela pessoa. Então, nosso trabalho é treinar as pessoas que nós acompanhamos para tomar decisão. Outro mito em relação à consultoria financeira, não diretamente ao profissional, algumas pessoas acham, olha, eu consigo fazer tudo sozinho assistindo vídeos. Ou outras pessoas falam, olha, não, sozinho não dá para, um conteúdo que tem gratuito não dá para
resolver a vida financeira. Eu não concordo nem com uma parte nem com outra, tá? Vai muito da tua disciplina, de você gastar tempo entendendo o conteúdo. Existe muito conteúdo gratuito aí que vai te ajudar muito nas suas decisões financeiras, no teu amadurecimento como gestor das suas finanças. Porém, esses conteúdos estão espalhados e você vai precisar organizar, você vai precisar ajustar eles. Tem algumas coisas que às vezes distorcem um pouco da realidade e você vai ter que identificar isso. Por isso que às vezes é mais fácil você ter um profissional ali do teu lado, te orientando, te acompanhando, e eu acho que a grande dificuldade, tá? Quando você tem um conteúdo gratuito, é um conteúdo genérico. Por exemplo, o conteúdo que eu trago aqui no podcast, eu não consigo ser específico para uma dor de um cliente específico. Eu tenho que trazer um conteúdo mais genérico, que abrange a maior parte das pessoas. Agora, quando é um trabalho personalizado, eu consigo entender no detalhe e trazer soluções mais personalizadas, mais adequadas para a realidade daquele cliente em específico. Então acho que a grande diferença está aí, é que o conteúdo gratuito ele não é personalizado, mas você consegue ter bons resultados também com conteúdo gratuito. Lógico, com o trabalho de um profissional ali te acompanhando, vai ser muito mais eficaz. E um quarto mito aqui, esse é gigantesco, muita gente ainda acredita nisso, tá? Que a consultoria é só para quem está endividado, ou conteúdo vou abranger até mais, tá? Um conteúdo como esse aqui, um podcast sobre educação financeira, é somente para pessoas endividadas. Não existe nada de verdade nessa afirmação, tá? A educação financeira, a consultoria, treinamentos, conteúdo de investimentos, conteúdos de finanças pessoais, eles servem tanto para pessoas que estão endividadas, que é um dos cenários que a gente encontra muito também em relação aos clientes da consultoria da empresa aqui, mas também funciona muito melhor para aquelas pessoas que não estão endividadas, mas que têm objetivos, que querem realizar uma viagem, a aquisição de um bem, uma casa, um imóvel, ou querem planejar sua aposentadoria para ter uma vida mais tranquila. Essas pessoas são as pessoas que têm mais resultados com conteúdo de educação financeira. Por quê? Elas têm a matéria-prima ali disponível, que são os recursos financeiros para direcioná-los para o melhor momento, para o melhor produto, para direcionar para a melhor estratégia para que ele consiga chegar no resultado dele o mais rápido possível e gastando o menor valor possível dos seus recursos próprios. Então, a pessoa que está endividada precisa sim de uma orientação profissional para ajudar ela a sair daquela situação, mas para chegar no ponto onde das pessoas que não têm dívida, mas querem avançar rumo aos seus objetivos. E tem muita gente aí estagnada, tem muita gente perdendo dinheiro ou deixando de ganhar muito dinheiro, deixando de acelerar a realização dos seus objetivos por falta de conhecimento, tá? Eu costumo falar muito para os meus clientes, falo, olha, dinheiro você pode perder, trabalhar e conquistar novamente. Agora, tempo a gente não recupera. Então, se você passou 2, 3 anos ali patinando, sabe, tendo uma boa renda, mas ainda assim não conseguia guardar e patinou, esse tempo que você ficou ali e não conseguiu avançar, eu não consigo mudar isso. Mas quando nós começamos a montar um planejamento, implantamos uma metodologia, aí a gente começa a acelerar, mas é do ponto que ponto zero para frente, para trás eu não consigo fazer absolutamente mais nada, tá? Então o tempo que a pessoa perdeu, a gente não consegue recuperar. Agora, para você ter alguns parâmetros aí para você conseguir identificar um bom trabalho de consultoria, tá? O que um bom trabalho de consultoria tem que trazer para você? Primeiro de tudo, clareza. Ele tem que ser um trabalho que abre os seus olhos, te ajuda a enxergar onde as coisas não estão funcionando muito bem, onde as coisas precisam ser melhoradas. Então, o primeiro trabalho do consultor é trazer clareza para aquela pessoa que ele está orientando. Segundo, é direção. Eu encontrei
os gargalos, encontrei as situações onde as coisas não estão saindo muito bem, eu tenho que, baseado na experiência, baseado no conhecimento, trazer direcionamento, trazer algumas possibilidades, nunca uma direção única, porque cada ser humano é um ser humano, cada cabeça pensa de uma forma. Então, trazer algumas opções de direções que te levem mais próximo dos teus objetivos. Um terceiro ponto, um acompanhamento. Não tem como fazer uma consultoria, entregar um manual na mão do cliente e deixar ele ali por conta própria, vai lá, ó, segue aqui, lê esse livro e seja feliz. Vai dar trabalho, vai ter momentos que ele vai ter dúvida e não vai ter quem sente com ele, quem explique, quem corrija as decisões erradas. Então é necessário um acompanhamento. E o principal de todos, esse último é uma coisa que eu aprendi na prática, depois de anos atendendo, acompanhando pessoas. Você precisa ter um método, precisa ter uma metodologia e acompanhar. Algo que você consiga medir o quanto você está avançando financeiramente, consiga enxergar cenários, olha, há 6 meses eu estava assim, agora eu estou desta forma. E essas métricas vão desde dinheiro guardado, quanto que a pessoa conseguiu guardar, como a pessoa tem tomado as decisões, que tipo de decisões ela toma, qual é o passo a passo para tomar uma decisão importante financeira que essa pessoa agora está tomando. Tudo isso tem que ter uma metodologia que você consiga mensurar se o cliente está avançando, se você está avançando ou não em relação à maturidade financeira. Então, o trabalho do consultor financeiro resumindo, é te trazer clareza, te trazer direção, te acompanhar, sabe? E desenvolver uma forma que você consiga ver se você está avançando ou não em melhorando a sua gestão financeira, tá bom? Dá para mudar, dá para sair. Uma pessoa que está num cenário de endividamento, ela consegue sair sem consultoria financeira? Consegue, lógico que consegue. Há uma pessoa que ganha bem, mas não consegue ver, sabe, não consegue enxergar onde o dinheiro dela vai parar, parece que é um saco furado, quando ela recebe os salários. Ela consegue sair da situação sem consultoria financeira? Sim, ela consegue sair da situação sem consultoria financeira, tá? Mas é como o trabalho na academia. As pessoas conseguem entrar em forma sem um personal? Sim, quantas pessoas você não conhece? Fizeram dieta, mesmo não tendo um nutricionista acompanhando, pessoas que começaram a treinar e conseguiram entrar em forma, mesmo não tendo um profissional acompanhando. Então é possível, quem sou eu para dizer que não, tá? Mas é muito mais rápido quando você tem um profissional, uma metodologia certa, aplicando os princípios corretos para que você chegue nos seus objetivos. Não tenha dúvida que vai ser muito mais rápido o resultado e provavelmente vai te custar muito menos se você tiver um profissional te orientando. Então, para a gente já caminhar para o final desse episódio aqui, eu queria falar algumas situações de clientes que a consultoria conseguiu reverter, conseguiu trazer bons resultados, só para você tentar enxergar se você se vê em alguma dessas situações, pode fazer sentido ter um consultor financeiro, tá? Então, por exemplo, ganha bem, mas não sobra dinheiro. A pessoa ganha bem, ou até foi promovido, começou a ganhar mais, mas não está enxergando o dinheiro sobrar. Parece que sempre empata e às vezes você ainda tem que entrar num cheque especial, pagar parte do cartão de crédito, parcelar alguma coisa porque faltou dinheiro. Então, cenário que um consultor financeiro vai conseguir te trazer uma boa orientação. Toma decisões na tua vida financeira, mas na maioria das vezes você fica inseguro. Ou será que era melhor comprar o carro agora? Ou não? Era melhor ter comprado financiado? Era melhor dar uma entrada maior? Também o profissional vai conseguir te ajudar para que você consiga tomar decisões de forma mais segura, tá? Não sabe se está no caminho certo, tá? Você olha ali, às vezes
Você enxerga um valor sendo guardado, mas você pensa, fala, não sei se esse é o máximo, é o mais rápido que eu consigo guardar para chegar nesse objetivo. Outro cenário, já tentou se organizar por diversas vezes, fez planilha, baixou aplicativo, mas nunca conseguiu avançar. Você precisa urgente de um profissional te ajudando, tá? Você já tentou sozinho e ainda não deu certo. Então, você precisa urgente desse profissional te acompanhando. Então, para a gente finalizar, a pergunta não é se você consegue fazer sozinho. A pergunta certa é quanto tempo e quanto dinheiro você está disposto a perder até acertar. Se você tem dinheiro sobrando e tempo sobrando, ok. Agora, se você não quer mais perder tempo e nem dinheiro, principalmente tempo que não tem como recuperar, aí o meu conselho é procurar um profissional, procurar um consultor financeiro, conversa, não sai contratando, procura ter uma reunião ali, entender como que funciona o trabalho desse profissional, qual que é a metodologia que ele utiliza, para ver se faz sentido, se vai te ajudar, se vai conseguir te alinhar para você chegar nos teus objetivos, tudo bem? E por hoje é isso, eu espero que tenha te ajudado a entender o trabalho de um consultor financeiro e espero que isso te motive a buscar ajuda, buscar um profissional para te acompanhar. Se você se sentir à vontade, entra nas nossas redes sociais, entra no nosso Instagram, Coimbra_consultoria, tem também no LinkedIn, tem o site da empresa. Se quiser se informar melhor com relação ao trabalho que nós realizamos, mas também existem outros profissionais na sua cidade, também fica à vontade, tá bom? O importante é você ter um bom profissional te acompanhando, te ajudando a tomar suas decisões financeiras para que você chegue nos seus objetivos o quanto antes, gastando o mínimo necessário dos seus recursos financeiros e de tempo. E aqui eu me despeço e nos encontramos no próximo episódio.